Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Leidiane. Recentemente, semana passada, eu gravei um vídeo e esse vídeo viralizou assim um pouco negativamente, sabe? E eu queria gravar esse vídeo aqui hoje não para me retratar, mas sim para explicar de uma forma melhor, né, tudo que um pouco do resumo do que eu disse naquele vídeo e reiterar algumas coisas, porque para que não fique subentendido, porque as pessoas não pensem que eu sou a vilã aí dos concurseiros, né? E talvez algumas pessoas acharam que eu estava desmotivando as pessoas a estudarem, a procurarem mudar de vida. Mas, na verdade, tudo que eu falei naquele vídeo foi a respeito do perfil de pessoas que se dá para cada cargo, né? Eu não vou repetir tudo que eu falei naquele vídeo, eu só vou mesmo, gente, reiterar e dar uma visão, assim, mais ampla de tudo que aconteceu comigo no meu último concurso que eu tive a minha posse, né? Que foi a primeira experiência que eu tive em concurso público. Gente, eu já compartilhei aqui no canal, tem aqui no canal registrado desde o dia de antes da minha posse, desde quando eu passei na prova, sabe? Eu compartilhei todas as fases com vocês, para quem quiser saber como que foi tudo, eu deixei tudo, então eu vou fazer uma playlist, vou deixar no final desse vídeo, caso vocês queiram acompanhar. Tá? Eu sou muito grata a Deus, sim, pelas oportunidades que eu tive, principalmente de aprendizado. Eu sei que o concurso, ele depende muito mais de você, né, do que dos outros. Então, eu pude provar para mim mesma que eu era capaz, eu estudei, né, e consegui a minha classificação dentro das primeiras colocações e fui aprovada e fui convocada. Mas, gente, o vídeo não é sobre isso. O vídeo esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês assim: não existe certo ou errado, não existe fórmulas mágicas de você ficar rico, né? Muita gente comentou lá debaixo do vídeo: ah, mas se você quer ficar rico, o concurso não é pra você. Ah, se você é Nutella, o concurso não é pra você, tem que ser raçudo. Gente, a vida exige que a gente seja raçudo. Qualquer área que você escolher, nada vai ser fácil, pode ter certeza disso. Não existe facilidade para empreendedor, não existe facilidade para concurseiro, é tudo difícil, gente. E todas as coisas que eu já fiz na minha vida, vocês podem ter certeza que eu já passei por diversas áreas. Foi tudo com muito esforço e muita dedicação, né? E dentro do cargo público não foi diferente. Eu tive que dar meu máximo, gente. Tem coisas que a gente não precisa expor aqui na internet, porque tem coisas que a gente passa e tem coisas que a gente quer até esquecer, na verdade. Porque eu vivi muitas coisas ruins também, não foram só coisas boas, sabe? Principalmente quando eu comecei ali nos primeiros dias, sabe? Quando eu comecei a ser remanejada, eu fui remanejada 3 vezes de 3 locais diferentes. Eu não tive nenhum problema com colegas de trabalho e nenhum problema com equipe tipo chefia direta, sabe? Assim, as minhas chefes eram super gente boas, me ensinaram muito. Todos os lugares que eu passei eu aprendi muito. Mas eu tive muita implicância da administração comigo, sabe? Quando eu entrei, eu era da cidade vizinha, não era dali, sabe? Então, assim, foi muito complicado ter que lidar com isso, porque parecia que eu não era muito aceita, não pelos colegas de trabalho, não pelos chefes, mas assim, pela administração mesmo. Estavam forçando um pouquinho a barra para eu exonerar, complicando um pouquinho a minha vida, se é que eu posso dizer assim. Eu até compartilhei isso já em vídeo aqui no canal, tudo que aconteceu, que me passaram de um lugar para o outro, depois de um lugar para o outro, depois de um lugar para o outro. E pessoas que tinham sido classificadas muito mais abaixo na lista do que eu, estavam podendo escolher e eu não podia escolher o lugar que eu ia trabalhar. Então, assim, não deram oportunidade de escolha, hora nenhuma para mim. Então, assim, simplesmente eu tinha que fazer o que eles mandavam. E era tudo muito complicado, porque era sempre as piores escolhas, sabe? Sempre eram as piores decisões que eles colocavam para mim. Até que eu tive que bater de frente mesmo e buscar pelos meus direitos como uma pessoa que tinha sido aprovada, que tinha seus direitos, né? Mas foi muito ruim isso, gente, porque querendo ou não, eu acabei assim, o pessoal acabou pegando um pouquinho de ranço, sabe? O pessoal, não que eu falo da minha equipe, que era maravilhosa, minhas chefes eram maravilhosas, mas assim, o pessoal da administração mesmo, sabe? Porque parece que, gente, concurso de prefeitura é diferente de concursos maiores. Prefeitura tem muita coisa que vocês nem imaginam, o tanto de rolo que tem uma prefeitura. Então, assim, tem pessoas que perderam cargos, né? Para que outras pessoas que passaram no concurso pudessem tomar posse. Então, existia muitas revoltas de muita gente. Então, equipes com revolta, a própria administração com revolta, pessoas que perderam emprego também revoltadas. Teve muita gente que tentou fazer eu desistir, gente. Não foi brincadeira o tanto de gente que tentou fazer eu desistir, sabe? Eu desisti por conta própria, mas se eu fosse ver o tanto de perseguições que eu tive do início que eu tomei posse até o final, foi muito grande.
E vamos falar um pouquinho, assim, sobre o que foi, né? Não vou contar, claro, tudo, mas assim, vou contar o que foi e os motivos pelos quais eu me desliguei. Já tem também motivos pelos quais eu me desliguei, detalhadamente aqui, mas eu vou resumir aqui pra vocês. Gente, eu saí porque eu quis sair, ninguém me tirou do meu cargo público, tá? Eu que decidi sair. E outra coisa, eu venho do empreendedorismo e pra mim, eu acredito que o salário que eu ganhava lá, gente, eu consigo ganhar empreendendo, sabe? Eu não preciso de muito pra ganhar. Sabe? O salário líquido que eu recebia, gente, era R$3.400. O salário bruto chegava ali quase R$4.000, mas com tantos descontos que tinha, voltava para R$3.400 mais ou menos. Uma das coisas ruins que eu achava era, além disso tudo, esses descontos muito altos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que teve lá, eu falei, olha só, quando a gente se aposentar, a gente vai se aposentar com esse salário? Essa pessoa falou para mim que não, que a gente se aposentaria com um salário mínimo. Aí uma das pessoas argumentou, mas por que então um desconto tão grande no contra-cheque, sendo que a gente vai aposentar com um salário mínimo? Aí a pessoa meio que não teve muita resposta, sabe? Eu acho assim, gente, é um desconto muito grande você pagar R$600 de desconto no contra-cheque, de previdência, né, de tributos ali da cidade e tal, e depois você se aposentar com um salário mínimo. Eu não achei viável. Pra minha vida, não achei que valeria a pena, sabe? É claro que tem concursos diferentes de outros, a maioria não são assim, mas assim, concurso de prefeitura, gente, eu não acho que vale a pena quando existe algumas coisas assim, sabe? Alguns tipos de perseguições, algumas coisas, tá? Graças a Deus, dentro da minha equipe eu não tenho nada que reclamar. Todas as equipes que eu passei, tanto assim, outros funcionários, outras pessoas que tinham sido aprovadas no concurso, algumas chefes minhas também que foram aprovadas no concurso, eu não tenho nada a reclamar. Mas assim, é claro que eu passei por lugares também onde as pessoas tinham muita implicância, porque tinham perdido uma colega de trabalho, porque tinha perdido uma outra pessoa que era muito ligada a ela e eu estava entrando no lugar de alguém. Era sempre assim, esse lugar é de fulano. Fulano, quando voltar, inclusive eu passei por uma unidade onde eu ficaria fixa lá e depois me retiraram para colocar uma pessoa que tinha ficado em 20º lugar e eu fiquei em 4º. Colocaram a pessoa que ficou em 20º lugar no meu lugar porque essa pessoa simplesmente escolheu que ficaria lá. E não me deixaram lá, me tiraram e colocaram em outro. Então a gente meio que fica igual um fantoche, sabe, gente? Você não sabe onde você vai trabalhar, você não sabe qual setor você vai. E eu já tinha ouvido rumores de que eu não ficaria ali por muito tempo, que eles iam me remanejar de novo, porque eu ouvi de alto e bom tom de uma pessoa ali que tinha muita influência ali dentro. Eles estão fazendo você desistir. Eles querem que você desista, porque você não é daqui. Você não é uma aliada de ninguém aqui, então você tem que desistir. É meio isso, sabe? Então, mesmo que eu não desistisse naquele momento, eu ia acabar desistindo, né? Eu fiquei com muita dó dos meus colegas de trabalho, porque a gente já estava muito sobrecarregada, eu estava sobrecarregada, elas também estavam. Para quem não sabe, gente, quem trabalha numa unidade básica de saúde, né, aquele serviço moleza que as pessoas pensam não, tá? É muita gente o dia inteiro. E lá na nossa unidade, além de tudo, ainda tinha vacinação, né? Tinha a rotatividade de consultas curativos, pontos, consultas de enfermeiro, de dentista, aquela loucura toda, e ainda vacinação. E eu ficava entre os dois setores, né? 3, na verdade. Eu atendia em 3 setores lá. E eu atendia 2 PSFs em um. Então, eu estava fazendo o trabalho de 2 ou 3 pessoas sozinha. E as minhas colegas também passando muito aperto, porque elas tinham que se revezar, atendendo 2 unidades sozinhas, somente na vacinação. E eu dando suporte para as 2 também. Então, eu me vi assim, com muito trabalho, muito sobrecarregada. Então, quando as pessoas têm aquela ideia que vai ser moleza, que vai ser simples, gente, o serviço público não é à toa que quando tem concurso que vai convocar alguém, abre vagas, abre 2 vagas, 3 vagas. Vocês acham que o setor público quer contratar um monte de gente? Não quer, gente. Quem tem um monte de emprego aí é cargo comissionado. Concurseiro vai para um lugar, gente, que vai trabalhar demais, sabe? É sempre assim, sempre vai ser assim. Se você for para um lugar de um setor da prefeitura, pode ter certeza que você vai chegar lá, vai ter muito trabalho te esperando. Uma das coisas que eu quis passar nesse vídeo foi isso. Não é achar que é moleza, sabe? Às vezes vendem uma ilusão pra gente quando a gente tá estudando, que a melhor coisa vai ser... Geralmente quem vende curso, né, fala assim, a melhor coisa vai ser você entrar pro setor público, porque quando chegar lá, pronto, ninguém mais te tira, você tá tranquilo. Gente, não é tranquilo, é muito trabalho. Eu me vi assim, além de eu andar 70 quilômetros todos os dias, eu trabalhava demais, gente, demais. Se eu falar pra vocês que eu custava ir no banheiro, custava tomar água, começou a me dar infecção urinária depois disso. Porque eu começava a aprender xixi para dar conta do meu trabalho.
E eu, sinceramente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Pra ser bem sincero pra vocês, eu comecei até meio que surtar um pouco de tanto que eu trabalhava. Mas por quê? Porque as outras pessoas não ajudavam? Não, gente. Todo mundo era muito sobrecarregado. Era muito trabalho. E tinha vagas para eles convocarem mais pessoas. Mas vocês acham que eles convocavam? Eles não convocavam. A gente tinha que, ó, se virar nos 30 e dar conta, sabe? Então, o que eu quis passar naquele vídeo? Talvez o concurso público, gente, não é essa mil maravilhas que as pessoas pensam. Existe, sim, alguns cargos maravilhosos que você vai trabalhar em paz, no seu tempo. Existem setores diferentes uns dos outros. Mas uma grande maioria das vezes você vai entrar num setor que tem muito serviço mesmo. Eu não tô falando de você trabalhar. Trabalhar é obrigação de todo mundo. Cumprir a sua carga horária é obrigação de todo mundo. Eu não tô falando que você vai ficar fazendo crochê no seu horário de trabalho. Mas o que eu tô dizendo é você trabalhar além do seu limite. Eu vi que eu tava trabalhando além do meu limite. Passando já da normalidade, né? Por mais que eu fazia com amor, as minhas chefes eram um amor, sabe? A minha chefe, gente, vocês têm noção, ela saía da sala dela e passava na minha sala, batia, que ajuda, Leidiane. A minha chefe, gente, me oferecia ajuda. Tinha hora que ela via que eu tava já desesperada. Então, a minha equipe era assim, um dando a mão pro outro, um ajudando o outro. Mas a demanda enorme, né, é uma das coisas complicadas de se lidar. Então, mas mesmo que eu não saísse por causa disso, eu sairia por outros motivos. Mais um motivo, gente, que aconteceu depois que eu saí. As meninas tiveram um salário, tiveram uma perca de uns 300 ou 400 reais de um benefício extra que tinha na prefeitura que cortaram. E aí meu salário iria cair mais ainda. Ainda bem que eu saí antes, porque isso, na hora eu ia desistir, gente. Porque eu já achava que o salário estava pouco pro tanto de trabalho e pro tanto de riscos, né? Pra quem não sabe, quando você é técnico de enfermagem, você corre riscos biológicos muito grandes. Então, uma das coisas que eu determinei na minha vida é que aquilo ali seria passageiro pra mim, gente, porque não é fácil trabalhar na área da saúde, não é fácil lidar com pessoas doentes, pessoas que estão já no seu limite ali, doentes, a gente tenta tratar com amor, com carinho, mas chega um momento que as pessoas estão tão estressadas que elas acabam estressando a gente também. Atendimento ao público não é fácil e os riscos biológicos. Aí, juntando tudo isso e mais a minha carga horária e mais o meu deslocamento, gente, de uma cidade para outra, andando 70 km por dia, me fizeram desistir. Eu vi que não era para mim, eu vi que eu não ia levar aquilo por muito tempo, sabe? E aí veio outras coisas, eu mudei de cidade, eu vim embora para outra cidade, muitas coisas aconteceram já nesses trâmites aí que eu já estava prevendo. Mas eu vi, gente, que 8 horas por dia, bem trabalhadas, dentro do que eu já sei fazer e dentro do que eu gosto de fazer, que é criação de conteúdo, se eu dedicasse 8 horas do meu dia com aquela mesma empenho, com aquela mesma dedicação, eu tinha tudo para crescer muito e ir muito além. E quando eu me aposentar, eu não me aposentar com um salário mínimo, sabe? Que era o que me esperava lá na frente. Ficar doente psicologicamente, cansar fisicamente, me estressar, correr o risco de pegar doenças e no final da vida, ali quando eu mais precisasse, eu só ia ter um salário mínimo para contar. Então, quando eu digo da minha experiência, eu tô falando da minha experiência. Eu não tô falando para vocês que a pior coisa do mundo é ser concursado. Tá? Existem sim, no vídeo eu até falei, existem sim concursos maravilhosos que te dão estabilidade, que te dão plano de saúde, plano dentário, parque aquático, um monte de coisa legal para você usufruir. Só que tem concursos que é só trabalho mesmo, gente, mais nada. Aquele salário ali, michuruco no final do mês, sabe? E eu vi que o tanto que eu tava trabalhando, eu podia me empenhar em outras áreas como empreendedora, que eu ia me dar muito melhor. Porque na minha vida inteira eu sempre fui empreendedora, por que naquele momento eu era refém do concurso público? Por que eu não poderia apostar em mim novamente, né? E para quem não me conhece, eu perdi um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, citei no outro vídeo também. Eu já venho de trabalhar com a internet há muito tempo. Teve gente que falou que eu tava querendo me aparecer naquele vídeo e ganhar seguidores, e nada disso, gente. Eu já vivi da internet, eu tenho 4 canais no YouTube. Hoje, graças a Deus, já estamos caminhando para fazer uma nova história na internet novamente, mesmo tendo perdido o meu canal, que só restou para mim aqui, ó. Só restou para mim a minha placa do YouTube, do meu antigo canal que eu perdi. Gente, eu trabalhava 2 horas por dia durante a semana nesse antigo canal meu. E eu tirava uma renda de 17 mil reais todos os meses. 17, 18, não era fixo, né? Vocês sabem que o algoritmo do YouTube, ele é assim, ó. Teve um mês que eu ganhei 20 mil reais em um mês. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através daqueles 3 anos ali que o meu canal estava em ascensão, sabe? Que eu consegui. Então, se eu já consegui uma vez, eu pensei, por que não tentar novamente? Pode ser que eu não consiga dessa vez.
Eu estabeleci um prazo de 6 meses para que eu consiga, pelo menos, monetizar os canais, né? Eu sei que é uma história que a gente tem que escrevê-la devagar. Mas assim, pensando bem, eu não conseguiria a minha casa igual eu consegui, né, com o meu canal. Eu não conseguiria ter meu carro, eu não conseguiria ter nada disso se eu ficasse apenas focada num concurso, um serviço efetivo que me desse um salário de 3 mil e poucos reais todos os meses. Hoje tá tão caro viver. Então, assim, eu não penso em ficar rica, milionária, não, gente. Se eu ficar, vai ser consequência de um trabalho. Eu penso apenas em ter um pouco mais de tempo e trabalhar menos. Eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho que trabalhar em casa, né? O meu esposo trabalha fora o dia inteiro, eu preciso trabalhar em casa e tentar trazer renda para minha família. Então, se eu me enfiar dentro de um setor público e ficar lá 8 horas por dia trabalhando muito, mas muito mesmo, chegar em casa exausta, cansada, não conseguir nem olhar para o lado, só tomar banho e deitar, de tão cansada, eu acho que para mim isso não é qualidade de vida, sabe? Essa foi a minha experiência, essa foi a minha história. Não quer dizer que vai acontecer com você, não quer dizer que todos os concursos são ruins, não quer dizer também que foi ruim trabalhar lá, porque eu aprendi muita coisa, tive contato com pessoas maravilhosas, aprendizado surreal mesmo, colegas de trabalho incríveis que me ensinaram muito e chefia também que eu tive, que foram incríveis, todas elas que eu passei e me ensinaram muito também. Mas não só disso a gente vive, gente. A gente tem uma vida pela frente, a gente tem que pensar na nossa aposentadoria, no futuro dos nossos filhos, no tempo que a gente quer ter. Então, por isso que eu falei naquele vídeo, no final da vida, o que você quer ter? Você quer ter tempo? Ou você simplesmente quer fazer uma história? Ah, eu quero fazer uma história, que eu fui isso, que eu fui aprovado em tantos concursos, tá bom. Mas será que esses concursos estão te dando tudo aquilo mesmo que você merece, sabe? Eu sou a favor da pessoa, assim, passou num concurso que não tá gostando muito, trabalha ali por um tempo, até que você passe em outro, continua construindo a sua história degrau por degrau, estudando até que você consiga concursos melhores. Concursos onde você vai ter um pouquinho mais de autonomia, onde você não vai viver refém de comissionados, né? De cargos comissionados, querendo te atrapalhar, querendo fazer você exonerar o tempo todo, porque a minha história foi mais ou menos assim como de muitas pessoas que recebem implicância, porque não podem ser, elas não podem ficar em paz num cargo que elas mesmas conseguiram com o mérito delas, porque sempre vai ter, isso eu falo de prefeitura, tá, gente? Eu sei que prefeitura tem muito isso, agora estado, federal, eu não sei dizer, porque eu nunca trabalhei nesses órgãos, mas eu acredito que deva ter também, gente, então, todo lugar tem, né? Se você entrou, pode ter certeza que alguém teve que sair para você entrar, e aí começa um problema, sabe? Eu tô aqui, gente, para dizer para vocês que os meus sonhos, eles não têm nada a ver com os sonhos de vocês, né? Cada um tem um sonho, cada um tem uma meta. Se o seu sonho é ser concurseiro, passar, ser efetivo, independente de qual área você esteja, continue na sua meta. Mas depois que você viver a experiência, que você vai ver se aquilo é para sua vida ou não, se aquilo vale a pena ou não, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conhecer um pouquinho mais. Nós vamos falar sim de concurso público aqui, vou dar várias dicas, inclusive já dei muitas dicas, vou deixar na playlist várias dicas de como eu fui aprovada em 3 concursos públicos para vocês. E se vocês quiserem assistir, vocês sejam bem-vindos ao meu canal, tá bom? E se quiserem comentar, comenta aqui embaixo. Se quiserem criticar, critiquem. Mas enfim, gente, não foi a minha intenção ofender ninguém naquele vídeo. E eu repito pra vocês, se o sonho de vocês é ser aprovado, passar, continue. Mas não se esqueça que só quem vive a experiência que sabe falar se aquilo foi bom pra ela ou não. E no meu caso, foi bom por um lado, mas teve muita coisa ruim também. Que pra mim, eu vejo que é uma coisa que não daria certo, sabe? Para o meu perfil de pessoa, para o perfil de pessoa que quer algo diferente, que quer ter mais qualidade de vida, mais tempo, principalmente mais tempo. Eu vi que para minha realidade não seria bom para o meu emocional, para o meu psicológico, né? Então, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, te convido a se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até o próximo. Tchau!